Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje eu quero apresentar nos mínimos detalhes a Bíblia de Estudo Esquematizada, uma publicação da Sociedade Bíblica do Brasil. É isso mesmo! A Bíblia de Estudo Esquematizada voltou, ela estava sumida do mercado, mas a SBB resolveu fazer aí uma nova tiragem dessa Bíblia de Estudo, que é uma Bíblia muito interessante, com recursos essenciais para você que às vezes não tem tempo de pegar uma Bíblia de estudo, folhear e tal, fazer pesquisas, porque é uma Bíblia prática. Ela trabalha temas para te ajudar a ter uma compreensão da Palavra de Deus. Então é dentro desse esquema aí temático, com alguns tópicos que vão te auxiliar na compreensão da Palavra de Deus. Essa nova edição ficou linda, foi totalmente repaginada em termos de acabamento, diagramação, mas o conteúdo é o mesmo. Vou deixar na descrição o link para você estar adquirindo essa ferramenta que vai te ajudar muito a conhecer Jesus. Esse é o nosso intuito, ajudar você a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, vamos lá para a mesa que eu vou apresentar essa ferramenta e também te ensinar a usar, porque talvez você vai ficar um pouquinho confuso com os recursos, mas é uma Bíblia bem simples, você não vai ter dificuldade para poder usá-la nos seus estudos. Vamos para a mesa? Tamo junto! Deus abençoe você e juntos vamos conhecer a Bíblia de Estudo Esquematizada. Muito bem, meus irmãos, aqui estamos com a nossa Bíblia de Estudo Esquematizada. É uma Bíblia que está de volta ao mercado, ela ficou sumida por algum tempo, mas a Sociedade Bíblica do Brasil trouxe aí uma nova edição, toda repaginada, muito mais linda, com um acabamento melhor, com uma diagramação mais moderna, para você ter uma Bíblia com recursos muito especiais para você estudar a Palavra de Deus de uma forma rápida, precisa, através de um esquema temático muito bem feito. Bom, vou falar um pouquinho aqui do acabamento da Bíblia. Olha só, ela vem nessa capa com duas cores, um marrom e um preto, um couro, aquele couro que não é legítimo, mas é um couro de extrema qualidade. Olha só aqui o detalhe das letras, hot stamp dourado, olha só, muito bem feito. Aqui está embaixo o relevo, Sociedade Bíblica do Brasil, na lateral também. Então uma Bíblia que ficou muito bonita, muito bem feita. A edição anterior era na cor verde, a capa, essa na cor marrom, eu gostei demais. Vamos para o conteúdo então, essa parte aqui, já de cara para você fazer aquela dedicatória, para aquela pessoa especial que você vai presentear. Primeira folha de rosto, Bíblia de Estudo Esquematizada, texto bíblico, Almeida Revista Atualizada. Gente, o papel é aquele papel padrão da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu considero um bom papel para a Bíblia, um excelente papel. Aqui nós temos a ficha catalográfica. Essa Bíblia foi publicada aqui no Brasil em 2013, então 11 anos que ela está no mercado. E os seus estudos, enfim, vieram de uma Bíblia em inglês. Lembrando que a Sociedade Bíblica do Brasil fez essa nova edição toda repaginada, mas o conteúdo é o mesmo da edição anterior. A gente tem aqui uma apresentação da Bíblia. A gente percebe que as folhas elas têm um sombreado diferente, e eu acho isso muito importante, muito bacana. Prefácio ao texto bíblico, que é o Almeida Revista Atualizada, o texto ARA, manteve o texto da edição anterior. E a gente tem um índice geral, a gente tem um índice tanto do Antigo como também do Novo Testamento. Lembrando que essa Bíblia possui muitos recursos, então de forma separada ela tem um índice dos seus recursos. Quais são esses recursos, né? A gente tem aqui primeiro o esquema de tópicos que ela possui. Ela tem esse recurso junto ao texto bíblico, o caráter de Deus. Tem também esse Minha Resposta para Deus, vários quadros e mapas, todos organizados com as suas respectivas páginas, seguindo uma ordem de acordo com as páginas, tá bom? Então aqui nós temos um estudo rápido sobre os atributos de Deus, que é uma temática que ela possui. Bom,
Inclusive tem aqui como se fosse um índice, né, de alguns estudos, enfim, que vão trabalhar essa questão dos atributos de Deus, porque Deus é santo, é um espírito pessoal, onipotente, onisciente, onipresente, a verdade absoluta, Deus justo, enfim, muito importante, né? Como usar o esquema de tópicos? Então, isso aqui é um mapa para te auxiliar e te ajudar a usar essa Bíblia de estudo. Nesse vídeo eu quero trazer um pouquinho de clareza para você entender como utilizar essa Bíblia de estudo. Ela tem uma maneira diferente de apresentar os estudos, mas não é nada complicado não. Se você prestar atenção no vídeo, você vai conseguir aprender a usar essa ferramenta. Bom, ela tem um esquema de tópicos da Bíblia. Então, nessa folha você vai encontrar aqui uma rápida explicação. Ela tem alguns tópicos, né? Então, por exemplo, você vai encontrar comentários, estudos, notas falando sobre a Bíblia, falando sobre Deus, salvação, adoração, adoção, santidade, batalha espiritual, igreja, propósito e ministério, tá? E aí nós temos um sistema aqui de tópicos e também de temas, né? Na verdade são temas e tópicos dentro desses assuntos, e lá nos comentários, nas notas de estudo, eles vão estar discriminados através desses íconezinhos aqui. Então é bom você já decorar para ficar mais fácil. Bom, você pode estudar de duas maneiras. A primeira maneira que você pode estudar essa Bíblia é através desse recurso aqui no início, que é esse esquema de tópicos que ela possui. Lembrando que ela trabalha dentro desses tópicos, e cada um desses tópicos possui passagens bíblicas organizadas aqui nesses temas. Então, por exemplo, o tema Bíblia. Descubra a Bíblia, que é o primeiro, tá vendo? Traz aqui uma rápida introdução e os tópicos dentro desse tema: exclusividade, unidade, poder. E aí dentro do exclusividade, a gente tem aqui uma lista, né, de passagens bíblicas dentro de subtópicos. Então, dentro da exclusividade, por exemplo, fideodigna. A Bíblia é fideodigna, confiável, exige obediência de coração. E aqui, referências bíblicas, exige arrependimento, demonstra credibilidade. E aí ele vai seguindo, pessoal, olha só. Né? Dentro da unidade, tá aqui também. Dentro do poder, tá vendo? Convencer, equipar, sabedoria, visão de mundo. Então, ela tem esse perfil de ser temática também. Vai trabalhar da mesma maneira com o tema Descubra Deus. Olha só, os atributos de Deus, salvação, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gente tem, só para vocês entenderem, os temas, os grandes temas, de acordo com o ícone, os tópicos e os subtópicos, tá? Você pode estudar por aqui. E aqui, geralmente, cada tópico desse te dá referências bíblicas para você ir lá na Bíblia para estar buscando alguma explicação ou talvez uma notinha de estudo que vai possuir lá. Eu vou mostrar como funciona isso na prática para vocês. Então deixa eu folhear aqui e mostrar, olha só, Descubra a Salvação. Sempre traz aqui uma introdução à temática sobre salvação, que também é muito importante. Não sei se está dando para vocês enxergarem direitinho. Olha aí, da mesma maneira, Descubra a Adoração. Tem também da mesma maneira. Olha como é bem organizado, né? Essa parte de Descubra a Adoração tem bastante tópicos, olha só, ofertas, oração, enfim. Descubra a adoção de Deus. Então, essa primeira parte é basicamente isso, tá? Descubra a santidade, olha só, isso aqui é o tema, né? Os tópicos e os tópicos aqui, os subtópicos, tá? Por isso que é esquematizada, porque ela tem esquemas de temas dentro com tópicos e subtópicos para te ajudar a compreender a palavra de Deus de uma forma mais rápida, precisa também, né? Olha só, descubra a igreja, descubra o propósito de Deus. Aí quais são os tópicos? Propósito de Deus, meios de Deus e feitos de Deus. Então, propósito de Deus. O propósito de Deus ao criar o universo é que toda a criação descubra a sua grandeza. Os céus proclamam a sua grandeza, Salmo 19. O mal e a doença proclamam sua grandeza, João 11:4. Toda ação deve ser motivada por nosso desejo.
Então você pode estudar por aqui, montar estudos por aqui, né? Enfim, você pode usar de diversas maneiras. Então, essa é uma maneira que você pode estar utilizando essa Bíblia, através desses estudos. Bom, e aí a gente chega no texto bíblico, né? Tem uma folha aqui trazendo a indicação que nós vamos adentrar o Antigo Testamento e o livro de Gênesis. Lembrando que todos os livros, 66 livros da Bíblia, possuem introduções, tá? O que a gente vai encontrar nessas introduções? Uma introdução geral. Descubra Deus em Gênesis. Então, poder e soberania. Crescendo por meio de Gênesis. Tem aqui temas. Aí aqui sempre embaixo, né, o propósito do livro. E aqui nós temos fatos sobre Gênesis, autor, público-alvo, data, cenário e versículos importantes e um esboço, tá? Então, essa é a organização do texto bíblico. Texto bíblico em 2 colunas, tá? O tamanho da letra, uma letra confortável. Gostei muito do tamanho do versículo, é bem visível, está em negrito. Espaçamento muito bom. A fonte do texto também bem visível. Não é texto corrido, né? Não é verso embaixo de verso, é texto corrido. Tem essa tarja aqui em cima, na parte superior, e o nome do livro, o nome do capítulo dentro dela. Achei isso muito legal. E aí nós encontramos as notas de estudo dentro desses quadros, tá? E vocês percebem, olha só, que tem um mapa com os lugares em destaque de Gênesis. Gente, tem muito conteúdo junto ao texto bíblico. Olha só, lembra lá do índice, né? Com esse recurso, Minha Resposta para Deus. Então aqui é um estudo. Lembrando que as notas, elas são assim, bem de aplicação mesmo. Traz explicações, mas focando em aplicar o texto bíblico no nosso coração. Então, tudo isso que está dentro desses quadros são comentários, né? Olha só um comentário aqui de... vamos pegar um comentário de Gênesis 3, versículo 15. Vamos ver se tem algum íconezinho. Tá vendo aqui? Já tem um íconezinho aqui de batalha espiritual. Vou explicar para vocês mais ou menos como funciona daqui a pouco, para vocês entenderem. Você pode estar estudando por aqui também, né? Acompanhando as notas, lendo o texto bíblico da maneira tradicional, mas você pode usar aquele esquema de tópicos lá no começo que eu mostrei. Gênesis 3,15, né? O texto bíblico está aqui do lado, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e o teu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha o comentário. Uma parte da maldição de Deus sobre Satanás foi a inauguração de um estado de permanente inimizade entre os seguidores deste e os seguidores de Deus. Descrentes odeiam Deus e, consequentemente, aqueles que pertencem a Ele procuram seguir os seus caminhos. Mas esta palavra de maldição continha também um aspecto de bênção. Deus declarou que o conflito entre os seguidores de Satanás e de Deus chegaria a um clímax no dia em que um descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente, enquanto que o calcanhar do descendente seria ferido. Através dos tempos, os cristãos têm visto esse versículo como uma profecia da obra de Cristo. Seu sofrimento e morte foram dolorosos para Cristo, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou no 3º dia para Satanás, não entrando. Entretanto, a cruz trouxe completa e total derrota. Muito top, né? Geralmente tem alguns versículos destacados, né, sobre os atributos de Deus, né, porque Deus é misericordioso. Esses são os atributos de Deus, né? Muito legal. Então, basicamente, eu entendo essa maneira de diagramação muito rica, visualmente falando, e ajuda na hora de estudar. Você percebe que está bem organizadinho aqui o texto bíblico e as notas que estão geralmente lateralmente, na parte de baixo, mas sempre nesse sombreado diferente, como se fosse aqui uma parte com uma cor diferente, né? Um vermelhinho, um marrom junto aqui. Ficou muito legal a diagramação. Antigamente, se eu não me engano, era verde, né? E agora nós encontramos nessa cor. Então, basicamente, vocês vão encontrar, olha só, tem mais aqui um atributo de Deus bem destacado. Isso só em Gênesis, né? Vou passar um pouquinho para frente para você ver que ela tem muito mais recursos, né? E aí talvez você está perguntando assim, pastor, mas você leu aquele tanto de temas lá no início, e aonde que nós encontramos isso na Bíblia, né? Gente, não sei se vocês estão reparando, mas junto
a essas notas, olha só, tem os íconezinhos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o tema santidade. Olha só. E aí no final da nota, veja esquema de tópicos: santidade, lei, graça, lei, líderes e seguidores. Tá tudo lá no início, tá? Então eu vou pegar um exemplo aqui só para vocês entenderem a partir de lá daquele índice, para a gente procurar na Bíblia. E depois eu vou inverter. Eu vou aqui na Bíblia, pegar aqui uma passagem qualquer e vou lá naquele esquema de tópicos para você compreender. Bom, eu resolvi pegar essa temática, né? Descubra o propósito de Deus, aceitando a vontade e o plano geral de Deus. Lembrando que tudo isso está aqui no início, como eu mostrei no começo do vídeo. E aí nós temos dentro desse tema 3 tópicos, né? Propósito de Deus, meios de Deus e feitos de Deus. E aí eu vou pegar aqui, dentro do primeiro tópico, propósito de Deus, um subtópico. Fala aqui sobre a soberania de Deus. Soberania de Deus em seu plano geral. Deus sustenta a sua criação. Eu vou pegar aqui Gênesis 8, 21 ao 22. Vamos lá na Bíblia para ver? Bom, aqui nós estamos em Gênesis 8, 21 ao 22. Olha só que legal. Tem aqui um estudo. Tá vendo? Deus cumpre suas promessas. Certo domingo, no caminho para a igreja, um pregador se encontrou com um diácono. E aí, que manhã terrivelmente frio. O diácono observou: sinto muito que o tempo esteja tão gelado. Sorrindo, o pastor replicou: agora mesmo eu agradeci a Deus por cumprir sua palavra. O que você quer dizer? O diácono perguntou, demonstrando a estranheza. O pregador respondeu: bem, há mais de 3.000 anos Deus prometeu que frio e calor não cessariam. Por isso, sinto fortalecido por este tempo que enfatiza a certeza das promessas de Deus. Que as estações nos lembrem que servimos a Deus que providencialmente cumpre suas promessas. Aí vem aqui, ó, a indicação. Veja esquema de tópicos: propósito, meios de Deus, soberania de Deus. Deus sustenta sua criação. Tá vendo? Então é dessa maneira que nós conseguimos estudar. Tem um íconezinho aqui. Então tem vários, ó pessoal. Você vai encontrar. Tem aqui nosso Deus é imutável, que são os atributos. Tem um outro estudo aqui, que é aquele descubra, né? Deus é todo poderoso. É um outro estudo que ela possui. Bom, vamos passar um pouquinho para frente. Vamos lá para o Novo Testamento. A gente está aqui no Antigo ainda, livro de Ageu, Zacarias, Malaquias. Todos os livros têm introduções. Descubra a base imutável, outro estudo. Chegamos aqui no Novo Testamento. Ela não tem introduções aos testamentos, aos blocos de livros. Evangelho segundo Mateus. Tem aqui mais um mapa. Toda introdução tem, né? Lugares em destaque em cada livro. Esses mapazinhos aqui você encontra lá no índice, no início. É uma Bíblia toda bem assim organizada, toda bem indicada em termos de índice, localização dos recursos. Então, eu assim gosto muito, mas muito mesmo, da maneira que ela foi organizada. Bom, vamos passar aqui para João, Evangelho de João. Tem aqui minha resposta para Deus. Olha só, tem aqui um esqueminha de mapas. Vou pegar aqui uma passagem, né? Tem aqui uma nota, né? E você pode fazer também dessa maneira para utilizar os recursos. Você está lendo aqui João 18. Vamos pegar mais para frente. Bom que a gente já conhece um pouquinho Vamos pegar aqui o livro de Atos. Vou pegar aqui Atos, capítulo de número 22. Pronto. Ministério. Tem aqui um íconezinho. E tem alguns comentários aqui também, né? De explicação a gente leu o de Gênesis, mas tem aqui a descrição ministério e o íconezinho. E tem aqui uma nota de capítulo 22, versículo 21. Nosso chamado. O chamado genuíno por ajuda não acontece facilmente. Uma pessoa pode ficar em pânico quando está se afogando em uma piscina, ou uma nação pode convocar soldados para defender suas fronteiras. Um pedido de ajuda pode ser solicitado em tempos de calamidade ou desastres naturais, como um tsunami ou um terremoto, mas Cristo fez o maior de todos os chamados, a grande comissão. E Ele ainda continua chamando hoje, enviando-nos a todos os cantos do mundo para testemunhar a seu respeito. Esse chamado
não é uma ordem somente se você não estiver ocupado. Ele é feito para que o obedeçamos neste momento. Mateus 28, 18 ao 20. Como você tem respondido a esse chamado, Deus pode ou não estar chamando você para atuar em um trabalho missionário em terras estrangeiras, mas se olhar pela sua janela você poderá perceber que há um grande campo missionário em sua vizinhança. Responda ao chamado de Cristo partilhando a sua fé no lugar que você vive. Beleza, ótima explicação. E aí tem aqui, deixa eu aproximar, veja esquema de tópicos: ministério, grande comissão, testemunho, Cristo lança o chamado do Evangelho. Vamos lá no início para a gente ver onde que está esse esquema de tópicos. Bom, só que recapitulando, ó. Então tá no tópico ministério, subtópico, aliás, no esquema ministério, tópico grande comissão, subtópico testemunho, e aí vem Cristo lança o chamado ministério. Então a gente chega aqui, ó, a parte de ministério, ok? Grande comissão, que é um subtópico, testemunho, e aí Cristo lança o chamado evangelho. Olha o tanto de referência bíblica que tem nesse tema. Você pode escolher por aqui, tá? Inclusive está aqui Atos capítulo 22, 21, tá bom? Não é muito simples? Muito simples. Uma ferramenta maravilhosa para você estudar essa Bíblia em forma temática dentro desse esquema esquematizado que ela apresenta, tá? E assim por toda a Escritura você vai encontrar ícones, referências, indicações para você estar estudando. Lembrando que ela tem referências cruzadas também aqui abaixo do texto bíblico, né? Para você estar estudando também dessa maneira. Bom, a gente chega aqui no final, Apocalipse capítulo 22, e aí a gente tem alguns auxílios no final também, né? 4 leis espirituais. Tem aqui um auxílio muito importante, né? Então, lei número 1, Deus ama você e oferece um plano maravilhoso para a sua vida. Lei número 2, o ser humano é pecador e está separado de Deus, portanto, ele não pode conhecer nem experimentar o amor no plano de Deus para a sua vida. Lei 3, Jesus é a única provisão de Deus. E tem aqui referências, passagens bíblicas, né? Jesus Cristo é a única provisão de Deus para o pecado do ser humano. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. E aí vai seguindo, né? Lei 4. Cada um de nós deve receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Assim poderemos conhecer e experimentar o amor de Deus para a nossa vida. E aí tem aqui mais um estudo, né, sobre essas leis espirituais. Muito lindo esse estudo. Temos uma concordância temática, que é um recurso que nós encontramos em muitas bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, que traz aqui temas, né, quase que é igual aquele esqueminha lá dos tópicos, dos temas, né, da parte esquematizada. Mas aqui já é mais resumido e não tem tantas referências bíblicas, mas é muito bom esse recurso, tá? E aí no final a gente tem uma parte muito importante da Sociedade Bíblica do Brasil, para você participar da causa da Bíblia, né, colaborando de diversas maneiras, e aqui estão as formas que você pode colaborar, e aquele conjunto de mapas tradicional das Bíblias da SBB. Então você gostou do vídeo? Entendeu como utilizar a Bíblia de Estudo esquematizada? Se você gostou, deixe o seu like, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, é muito importante, deixe o seu comentário sobre o que você achou dessa maravilhosa Bíblia de estudo. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.